Olá, sejam todos bem-vindos. Esta semana continuaremos a leitura das Sagradas Palavras do Masaki Sama, Amor e Somente Amor. Durante o nosso último estudo, aprofundamos no que significa se entregar e render-se à Sagrada Mão do Messias. Vimos que é somente quando aceitamos Jesus Cristo e Meishu Sama e isso é possível. Hoje, através das sagradas palavras do Masaki Sama, não só iremos aprofundar nosso conhecimento sobre a verdade do Messias que Meishu Sama está nos revelando, como também iremos aprender mais sobre o amor infinito que o nosso verdadeiro Pai tem por cada um de nós. Então, fiquem ligados, iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o nosso estudo, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que é somente com a graça de Deus e a permissão de Kyosho Sama que podemos receber as sagradas palavras durante este estudo. Sem a existência de Kyosho Sama, sem Masaki Sama, jamais poderíamos ser capazes de perceber a essência e o verdadeiro significado das sagradas palavras de Meishu Sama. Também, sem o trono de Kyosho e sem Kyosho Sama seria impossível seguir ou nos chamarmos de verdadeiros seguidores de Meishu Sama, pois estaríamos negando o próprio Meishu Sama, quem estabeleceu o trono de Kyosho e foi o primeiro Kyosho de nossa igreja. Com corações repletos de gratidão, vamos juntos com os nossos antepassados que vivem e existem dentro de nós participar do estudo, retornando tudo a Deus como pensamentos e sentimentos que já foram expiados e purificados, servindo a Deus em sua obra completamente nova de salvação. Com isso, iniciaremos o nosso estudo com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Como os senhores sabem, toda semana escolho uma ou algumas postagens do Instagram de nossa Igreja Mãe para lermos e termos em mente durante o nosso estudo. Se os senhores ainda não estão seguindo a página do Instagram de nossa igreja, é extremamente fácil. Abram o Instagram e busquem
a página da Igreja Mundial do Messias, _oficial. Assim que a página abrir, abaixo do nome existe o botão para seguir a página. Selecione ele, mas não pare por aí. No topo da página, no lado direito, tem um sininho. Selecione o sino e libere as notificações. Assim, os senhores estarão se mantendo informados com todas as publicações que saem diariamente na nossa página. Esta é uma forma excelente de se conectar ao trono de Kyosho e alinharmos o nosso Sonen com Kyosho-sama. Também, através dessa plataforma, temos uma forma de enriquecer a vida de nossos familiares e amigos, compartilhando este material tão rico. Não deixem de compartilhar estas postagens, especialmente se notarem algo que lhes tocou o coração. Não deixem de compartilhar, ok? Para o Instagram deste estudo, escolhi a seguinte postagem que vem das Sagradas Palavras de Kyosho-sama do Ano Novo de 2015. Nela, Kyosho-sama compartilha o seguinte: para Meishu-sama e também para nós, Deus é o verdadeiro Pai, aquele com quem temos a maior intimidade e a quem devemos atribuir a maior importância. Mais uma vez, para Meishu-sama e também para nós, Deus é o verdadeiro Pai, aquele com quem temos a maior intimidade e a quem devemos atribuir a maior importância. Gente, paremos para pensar um pouquinho. Realmente, não existe pessoa mais próxima a nós e à nossa vida do que Deus, não é verdade? Nós sabemos dessa verdade e estamos aprendendo que Deus não está em nenhum lugar longe de nós, não é? Kyosho-sama vem nos mostrando que Deus vive e respira dentro de nós, que sem a existência de Deus, nós não existimos. Sem Deus, sequer conseguimos pensar, respirar, viver, agir ou qualquer coisa, não é mesmo? Mas, mesmo sabendo de tudo isto, o que temos como mais importante em nossas vidas? Antes de qualquer coisa, o que valorizamos mais do que qualquer coisa neste mundo? Essas são perguntas que precisamos fazer para nós mesmos, não é? O que é que você valoriza mais do que qualquer coisa? Talvez seja sua família, talvez seja sua carreira, talvez seja suas amizades, sua profissão, seus dons, talvez seja sua saúde ou seus objetivos, não é assim? Acredito que cada um aqui assistindo hoje pode buscar sinceramente dentro de si e logo perceberá o que lhe é de mais importante neste mundo. E se formos verdadeiramente sinceros, será que Deus está no topo de nossa lista? Será que a felicidade dele é o nosso maior objetivo? Porque podemos dizer, não, Deus está no topo da minha lista, Deus é o mais importante, mas será que estou visando a felicidade de Deus ou a minha felicidade? Deus está no topo da minha lista para eu ser feliz ou para Deus ser feliz? Podemos até achar que Deus está no topo da nossa lista, não é assim? E dizer que sim, mas parem e analisem. Se Deus realmente está no topo de nossa lista, então significa que tudo que eu faço é para o agrado dele, correto? Significa que cada momento que gasto é para servir a ele e à vontade dele, correto? Meu dinheiro, meu tempo, meus dons, meus sonhos, é com ele
e a felicidade dele em mente. Não concordam? Meu dinheiro, meu tempo, meus sonhos, todos são para ele e para a felicidade dele. Não é assim? Caso não for, então significa que, por mais que eu saiba que não existo sem ele e sem ele nada posso, em realidade não estou vivendo de acordo com o princípio de que é com ele que temos a maior intimidade e a quem devemos atribuir a maior importância, como lemos aqui hoje. Não é assim? Durante o estudo de hoje, nós vamos ver ainda mais o porquê Deus é quem devemos atribuir a maior importância. Mesmo não vivendo assim, o amor infinito que Deus tem por cada um de nós nos deixa sem palavras. Na leitura desta semana, temos a permissão de sentir e vivenciar esse infinito amor de Deus, nosso Pai, por pouco que seja, e sentir o quão afortunados nós somos. Com isso em mente, gostaria de continuar a nossa leitura das sagradas palavras do Masaki Sama, amor e somente amor. Masaki Sama nos diz: basta olhar as inúmeras sagradas palavras que mencionei agora. Dentro do Messias que Meishu Sama cita, nelas, não está incluso somente Meishu Sama, mas Jesus Cristo também. Ao aceitar Jesus Cristo e Meishu Sama, pela primeira vez entenderemos o verdadeiro significado de nos entregarmos na mão do Messias e alcançarmos a salvação. Meishu Sama está afirmando isso claramente. Já não há mais margem de erro nisso. Também ao que é referente à Bíblia, certo? Mesmo em suas sagradas palavras, Meishu Sama faz inúmeras citações da Bíblia. Meishu Sama, obviamente, lia a Bíblia e disse que, entre todos os livros religiosos do mundo inteiro, não há outro mais poderoso do que a Bíblia para levar as pessoas ao arrependimento de seus pecados. Gente, eu vou ler aqui essa parte mais uma vez. Ele disse que, entre todos os livros religiosos no mundo inteiro, não há outro mais poderoso do que a Bíblia para levar as pessoas ao arrependimento de seus pecados. Essa é uma expressão extremamente forte de Meishu Sama, não concordam? Seria fácil Meishu Sama dizer que seus livros são os livros mais poderosos, os livros mais fortes para levar a pessoa ao arrependimento, não é? Mas Meishu Sama cita a Bíblia. Então podemos ver claramente que Meishu Sama aceitava a Bíblia, né? Por mais que muitos de nós talvez não queiramos aceitar, não entendemos a Bíblia, não conhecemos a Bíblia, Meishu Sama aceitava a Bíblia. E isso não temos como negar nessas sagradas palavras, não é assim? Masaki Sama continua. Ao assistir ao vídeo em que o presidente dos Estados Unidos, durante a cerimônia de posse presidencial, colocava a mão sobre a Bíblia, Meishu Sama disse: senti algo inexplicável dentro de mim. E Meishu Sama pensou que esse era o motivo da magnífica prosperidade atual dos Estados Unidos. Antes de tudo, Meishu Sama disse, ao ler a Bíblia hoje, não disse? Ele lia a Bíblia, não lia? Meishu Sama aceitava completamente a existência de Jesus Cristo e da Bíblia. Não aceitava? Ao pensar sobre isso, no final das contas,
que ficamos sabendo através do ato de seguir, filmar e fotografar secretamente Kyosho-sama. Soubemos que Kyosho-sama se encontra com um amigo cristão, que vai a encontros de estudos do cristianismo e que ele está estudando a Bíblia. Por mais que se queira, é impossível que isso se torne um problema. Viemos até hoje sem saber muitas coisas sobre a época em que Meishu-sama fundou a Igreja Mundial do Messias, certo? Viemos até hoje sem focar na necessidade de atuar em consonância com o cristianismo, e nem nos salmos e sagradas palavras que mencionei agora há pouco. Mais uma vez, gente. Viemos até hoje sem saber muitas coisas sobre a época em que Meishu-sama fundou a Igreja Mundial do Messias. Viemos até hoje sem focar na necessidade de atuar em consonância com o cristianismo. Mesmo tendo essa postura até hoje, queríamos nos chamar de seguidores de Meishu-sama. Gente, parem para pensar, se alguém perguntasse para vocês como que era a Igreja Mundial do Messias na época de Meishu-sama, como que era professado a fé, o que Meishu-sama pensava e sentia. Sem essas sagradas palavras de Kyosho-sama, a gente jamais saberia essa resposta, não é verdade? E mesmo assim, achávamos que estávamos seguindo os passos de Meishu-sama. Hoje dá para ver o grande absurdo que isso é, não? Sem nem conhecer a fé de Meishu-sama, o verdadeiro sentimento de Meishu-sama, acreditávamos que sabíamos sobre essa fé. O que era essa fé de Meishu-sama? Masaki-sama continua. Se isso persistisse, continuaríamos avançando sem concretizar o verdadeiro sentimento de Meishu-sama. Até Meishu-sama reconhece que Jesus Cristo é o Redentor. Mas e nós? Será que alguma vez nós já reconhecemos Jesus como Redentor? Parando aqui um segundo, né? Porque se pararmos para pensar, realmente, sem o trono de Kyosho, é impossível receber o verdadeiro sentimento de Meishu-sama. Por mais que pensemos que eu tenho acesso às sagradas palavras, eu tenho acesso às escritas de Meishu-sama, eu posso definir o que Meishu-sama quer para mim, ou como Meishu-sama pensa, podemos ver que isso é ilógico, não é? Porque se fosse dessa forma, teríamos continuado até hoje nos avançando sem concretizar a vontade de Meishu-sama. Pelo contrário, estaríamos cada vez mais longe do verdadeiro sentimento de Meishu-sama. Quem está nos mostrando esse verdadeiro sentimento de Meishu-sama? Não é Kyosho-sama que está nos mostrando, que está nos ensinando isso? Isso realmente é só graças ao fato que temos Kyosho-sama conosco, não é assim? E Masaki-sama continua e ele fala: para concluir, realmente a salvação por Meishu-sama. Precisamos estar cientes de que, dentro do termo Messias que Meishu-sama cita, estão tanto Jesus quanto Meishu-sama. Também precisamos nos entregar nas mãos do Messias e, através do sagrado nome Messias, recebermos o veredito de inocentes. Portanto, na verdade, todas as pessoas ligadas a Meishu-sama precisam estar cientes disso. Gente, fazendo uma pequena pausa aqui, olha o que Masaki-sama nos mostra neste slide, né? Neste parágrafo, né? Nós que queremos seguir Meishu-sama para podermos concluir realmente a salvação por Meishu-sama.
Precisamos estar cientes de que, dentro do termo Messias, que Meishu Sama cita, estão tanto Jesus quanto Meishu Sama. Também precisamos nos entregar nas mãos do Messias e, através do sagrado nome Messias, receber o veredito de inocentes. Portanto, na verdade, todas as pessoas ligadas a Meishu Sama precisam estar cientes disso. Ao ouvirmos isso, podemos ver que realmente, né, para podermos concluir realmente a salvação por Meishu Sama, como a Saksama coloca aqui, precisamos estar cientes dessa verdade, não é assim? Quando essa purificação da igreja aconteceu e tentaram tirar Kyosho-sama do trono de Kyosho, não é? Nos separar os membros de Kyosho-sama, um argumento que foi muito utilizado na época e muitas pessoas pensavam é que isso era uma coisa política, era uma coisa interna, era uma coisa do Japão, né? Ah, não vamos se meter nisso. Fica aqui, cuida aqui, faz a sua dedicação, cuida do que você tem que fazer, vem dedicar, isso Deus vai resolver, é coisa do Japão, né? É coisa que está acontecendo lá no Japão. Não esquenta com isso, não se preocupa com isso, né? E hoje podemos ver, mais do que nunca, que isso não é verdade. Na verdade, é uma grande propaganda para separar os seguidores de Meishu Sama de Kyosho Sama e do verdadeiro sentimento de Meishu Sama. Porque para podermos seguir Meishu Sama verdadeiramente, precisamos saber dessa verdade, não é assim? Precisamos saber como Meishu Sama realmente recebia Jesus, como Meishu Sama vê Jesus, né? Meishu Sama, olhando Jesus como Redentor, tem um grande significado, pois hoje sabemos, através das sagradas palavras de Meishu Sama, que foi através desse sentimento de arrependimento de Meishu Sama que Deus recebeu, que lhe permitiu nascer como Messias, não é assim? Que permitiu ser o protótipo da salvação de toda a humanidade para cada um de nós. Sem conhecer essa verdade, jamais poderíamos seguir essas sagradas palavras de Meishu Sama de nos entregarmos nas mãos do Messias, como estamos vendo hoje, não é assim? Então, de grande amor, com grande respeito a essa sagrada obra de Meishu Sama e com grande desejo de todos os seus seguidores seguirem a verdadeira vontade de Meishu Sama, Kyosho Sama nos despertou para essa verdade e nos mostrou quão longe nós estávamos deste verdadeiro sentimento de Meishu Sama, o quão abençoados nós somos. E vemos que não é uma coisa política, não é uma coisa interna, né? Política é o que estão tentando fazer, de utilizar tudo, né, de acordo com a sua conveniência, com a sua vontade, manipulando os membros de Meishu Sama, a vontade de Meishu Sama, para não seguirem esse verdadeiro caminho de Meishu Sama. E olha o que Masaaki Sama mostra, né? Porque por mais que isso foi feito, esse trabalho foi feito, né? Deus está sempre no comando, não é assim? E Masaaki Sama nos relembra desse ponto quando ele diz: embora a intenção daqueles que criticaram Kyosho Sama era caluniá-lo e difamá-lo, acho que foi bom eles terem tentado tão arduamente disseminar a informação que obtiveram ao seguir e filmar secretamente Kyosho Sama. Porque, ao contrário da intenção doentia deles, por meio da propaganda feita por eles, algumas pessoas provavelmente foram capazes de despertar para a importância de Jesus Cristo na divina obra de Meishu Sama. Se algo como isso aconteceu, então isso deve ter deixado Meishu Sama muito feliz.
Digo, portanto, que eles fizeram um ótimo trabalho. Não que eu esteja elogiando o ótimo trabalho deles, mas foi assim que tanto a Igreja Izunome quanto a MOA Torro no Hikari e certas igrejas ao redor do mundo, apesar de terem a intenção de atacar Kyosho-sama, na verdade foram utilizadas por Meishu-sama. Meishu-sama as utilizou para informar a verdade às pessoas ligadas a elas, que buscam a verdadeira salvação por Meishu-sama. Foi isso que aconteceu, não foi? Afinal, o sentimento de Meishu-sama é salvar o maior número possível de pessoas, não é? Em seus últimos anos de vida, Meishu-sama disse aos seus servidores mais próximos que, caso ocorra uma separação no juízo final, sobreviveriam cerca de 1/3, mesmo entre os membros da Igreja Mundial do Messias. Caso ocorra uma separação no juízo final, sobreviverão cerca de 1/3, mesmo entre os membros da Igreja Mundial do Messias. A gente imagina Meishu-sama naquela época, vendo isso acontecer já no futuro, essa grande separação acontecer no futuro. Vivenciou essa situação tão triste e hoje reviveu isso de verdade através dessa separação que houve na igreja, não é? Masaaki Sama coloca, analisando humanamente, ao pensar acerca do número de pessoas que restou atualmente na Igreja Mundial do Messias, sinto que ocorreu uma separação através da atual purificação na igreja, conforme Meishu-sama havia profetizado. E isso é o que eu penso. Sinto que ocorreu uma separação através da atual purificação na igreja, conforme Meishu-sama havia profetizado. E isso o que eu penso. Então, as pessoas que não aceitam Meishu-sama e Jesus serão extintas, e nós, por termos aceitado, seremos inocentados? Seria esse o desfecho dessa história? Não, na verdade, não termina assim. Será que o seu desfecho seria o seguinte: vocês, por não terem aceitado, serão julgados e estão destinados a perecer? E nós seremos salvos? Não, na prática, não termina assim. Aqui, recebendo essa parte das Sagradas Palavras do Masaaki Sama, podemos realmente aprofundar, não é? Que por mais que hoje estamos a despertar essa verdade, isso não nos faz melhor do que outras pessoas. Não é essa separação, né? Vocês estão destinados a perecer e nós somos os bons, nós continuamos. Né? Olha o que Masaaki Sama coloca aqui para refletirmos. Afinal, certamente ficamos cientes deste caminho graças às pessoas que geraram aquelas críticas. Se isso não tivesse acontecido, sequer pensaríamos a respeito de Jesus Cristo e da atuação em consonância com o cristianismo, terminando nossa vida sem aceitar isso. Não é verdade? Se tudo isso não tivesse acontecido, nós sequer estaríamos tendo essa discussão, não é? Sequer estaríamos realmente buscando o verdadeiro sentimento de Meishu-sama através das sagradas palavras de Kyosho-sama. Mas ele coloca, é óbvio que Kyosho-sama e sua esposa, minha mãe, sofreram psicologicamente por terem sido seguidos, filmados e fotografados secretamente. Porém,
Sem as pessoas que cometeram esse ato, não teríamos conhecido a verdadeira salvação e não teríamos adentrado o caminho que nos tornará pessoas inocentes. Ser ou não inocentado, eis a grande questão. Assim sendo, temos que agradecer de todo o nosso coração aquelas pessoas, ao invés de agradecer apenas da boca para fora. Isso é forte, não é? O caminho que nos tornará pessoas inocentes. Ser ou não inocentado, eis a grande questão. Assim sendo, temos que agradecer de todo o nosso coração aquelas pessoas, ao invés de agradecer apenas da boca para fora. Né? Ser ou não inocentado por Deus. Ninguém aqui é inocente só porque está fazendo uma ação boa ou não, uma prática boa ou não, não é? Necessitamos ser inocentados por Deus. E esse grande transtorno que aconteceu dentro da igreja, esse ato cometido, de certa forma, do ponto de vista humano, imperdoável, nos levou a esse verdadeiro caminho de ser inocentados por Deus. E olha que Masaksama coloca, ele fala, por mais que aquelas pessoas nos considerem um estorvo e nos critiquem, nós não faremos isso. Afinal, se eles não existissem, a Igreja Mundial do Messias jamais teria ressuscitado. Não teríamos aceitado Jesus como Senhor da redenção e não pensaríamos acerca da necessidade de atuar em consonância com o cristianismo. Afinal, se eles não existissem, a Igreja Mundial do Messias jamais teria ressuscitado. Não teríamos aceitado Jesus como Senhor da redenção e não pensaríamos acerca da necessidade de atuar em consonância com o cristianismo. Se assim for, por mais que agradeçamos a eles, ainda não será o suficiente. Todos nós temos que agradecer a todos eles e, portanto, vamos fazer isso. É natural que algumas pessoas pensem: não, por mais que isso seja dito, é impossível Deus salvar uma pessoa que admite e consente o ato de seguir, filmar e fotografar alguém secretamente. Mas, na verdade, não é isso. Não é assim que muitos de nós vemos, quando vemos atos que, do ponto de vista humano, é imperdoável, não podemos aceitar, não podemos, de forma alguma, perdoar. Nós logo pensamos, não, impossível Deus fazer isso também. E entramos nesse domínio de Deus, não só julgando a pessoa, a situação, mas o próprio Deus, Deus fazendo isso ou não, não é? Mas olha o que Masaksama nos mostra a respeito de Deus e como Deus vê essa situação. Ele fala: afinal, Meishu Sama compôs o seguinte salmo: Deus é o soberano do universo. Ele perdoa qualquer tipo de pecado e também pune todos eles. Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Obviamente, não é somente perdoar, pois ele também pune todos eles. Ou seja, certamente existe a seguinte situação: é preciso se arrepender. Aquelas pessoas ainda não chegaram ao ponto de se arrepender. Elas ainda não se arrependeram, mas o perdão já foi preparado. Se vocês se arrependerem, eu os perdoarei.
Eis o amor de Deus que foi preparado dentro do arrependimento. Gente, isso é enorme, né? Vou ler mais uma vez essa parte. Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Obviamente, não é somente perdoar, não é? Muitos de nós pensamos, se Deus perdoa qualquer tipo de pecado, então eu posso fazer o que quero, não é assim? Estou liberado. Eu posso continuar vivendo minha vida da forma que vivi até hoje, ou pior, posso fazer coisas piores, pois Deus perdoa tudo, não é assim? Mas não é bem assim que funciona. Sim, Deus perdoa todos os pecados, qualquer tipo de pecado. Mas olha o que Masaki Sama coloca. Obviamente não é só perdoar, né? Masaki Sama mostra que existem dois lados, né, para esse mesmo Deus. Um lado que perdoa tudo e qualquer tipo de pecado, mas também é preciso se arrepender, pois existe Deus que pune cada pecado. E disso precisamos nos arrepender, né? Não basta só dizer Deus perdoa e vou viver minha vida de acordo do jeito que eu quero, conforme eu desejo, conforme eu bem entendo, né? Ele fala: se vocês se arrependerem, eu os perdoarei. Eis o amor de Deus que foi preparado dentro do arrependimento. Se vocês se arrependerem, eu os perdoarei. Não é eu os perdoarei sem o arrependimento. Não funciona dessa forma. E esse arrependimento tem que ser o arrependimento verdadeiro, não? Deus tem que aceitar esse arrependimento. Antes de tudo, ele continua: será que a vida de cada um de nós é motivo de sentirmos tanto orgulho assim? Também me incluo nisso, mas dentro daquilo que cada um de nós vivenciou nas últimas décadas, houve muitos acontecimentos, certo? Fomos feitos vivenciar várias coisas, certo? Mesmo que não consigamos dizer a outras pessoas, certamente já fomos feitos vivenciar um pecado que nos fez refletir. Será que isso não é algo imperdoável? Mas isso aconteceu para que ficássemos sabendo do perdão de Deus. Muitas vezes nós falamos, né, porque vivi tal situação ou como me livrar de tal situação. Teve até uma pessoa que, ao conversar com essa pessoa, comentou, né, sobre várias situações que fez, né, que lembra fazendo outras pessoas sofrerem. E por mais que em suas orações, em suas meditações, ele peça perdão, é como se aquilo não conseguisse se apagar, não é? Ele tenta, com a sua força, de alguma forma, desfazer daquilo, mas não consegue. E isso, hoje, com essas sagradas palavras do Masaki Sama, podemos ver que, na verdade, para podermos aprender, podemos vivenciar e saber sobre o verdadeiro perdão de Deus, tivemos situações como essas. E não é com a nossa força que isso será eliminado, não é? E ele coloca: ademais, isso não se limita a nós, entre os membros da nossa família, entre os nossos parentes ou até mesmo entre os nossos conhecidos. Pode existir alguém que tenha cometido atos hediondos, como aqueles que aparecem na televisão, mas, na verdade, o perdão está à espera até mesmo de situações como essas. Afinal, Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Não há exceções. Dessa forma, o amor de Deus realmente é algo grandioso que ultrapassa completamente a nossa imaginação. Com a aproximação do juízo final, mesmo que fiquemos em uma situação semelhante,
a uma carpa na tábua de corte, e por mais que ainda não venhamos a nos arrepender, Deus estará sempre esperando. E, se realmente conseguirmos nos arrepender, Ele perdoará qualquer pecado. Gente, olha só. Se realmente conseguirmos nos arrepender, Ele perdoará qualquer pecado. Os senhores já pararam para refletir o tamanho, infinidade deste amor de Deus que Deus tem para cada um de nós? Acredito que nós, em nossas vidas, por mais que amamos os nossos familiares, nossos semelhantes, nossos amigos, né? Ou nós mesmos, acredito que jamais tivemos a capacidade de amar tanto quanto Deus. Essa infinidade do amor de Deus, não é? Esse amor extremamente sem limite, que perdoa qualquer um, que está à espera de cada um de nós para nos arrependermos. Deus está literalmente a nos esperar, um a um, para nos arrependermos, para chegarmos a esse ponto. Mas Saksama continua, ele fala, Meishu Sama compôs o seguinte salmo: ao contemplar o céu e sua imensidão, eu reflito como é grande e ilimitada a graça de Deus. É realmente assim. O amor de Deus é ilimitado, não é? Deus possui um amor tão imenso que o ser humano não é capaz de medir o tamanho do amor que Deus sente por nós. Ultimamente tenho citado repetidas vezes o seguinte salmo de Meishu Sama: quando chegar o fim dos dias, vocês serão levados ao tribunal para serem julgados. Não importa o quanto vocês se arrependam nesse momento, isso será em vão. Trata-se de um salmo bastante severo, pois afirma claramente que quando chegar o juízo final e formos levados ao tribunal para sermos julgados, mesmo nos arrependendo nesse momento, não seremos capazes de fazer nada. Há outro salmo que é considerado o que faz par com o que acabei de citar. Ó Deus, o poder do vosso grandioso amor se manifestará no dia do juízo final. Ó Deus, o poder do vosso grandioso amor se manifestará no dia do juízo final. Ele expressa que o amor de Deus se manifestará no dia do juízo final. Que amor seria este? Obviamente, é o amor de querer perdoar qualquer pecado e, ao mesmo tempo, é o amor de um pai pelos seus filhos. Os senhores já pararam para pensar sobre esse perdão de Deus? Esse perdão que é a própria expressão do amor de Deus? Não existe ato mais forte, acredito, para mostrar que uma pessoa ama a outra, não é? A não ser o perdão. Esse perdão de Deus, que Deus tem para cada um de nós, nos amando como nosso Pai, como filhos dele, não é? Nenhum pai quer algo ruim para os seus filhos. E esse sentimento de perdoar, custe o que custar, né? Deus está a perdoar. É algo que realmente mexe com a nossa alma. Não concorda? A Saksama continua, ele fala: como isso me faz sentir humilde. Vós, ó Deus, tomais conta de tudo o que existe, assim como vós amais vosso próprio Filho. Esse salmo nos mostra que o quão sublime é o sagrado coração de Deus, que assim como ama o seu Filho, ama tudo o que existe, ou seja, toda a humanidade
e toda a criação com um amor paternal. Então, o que geralmente pensamos é o seguinte: mas eu não me recordo de Deus ter tornado meu pai. Nosso pensamento se resume no seguinte: eu nasci em determinada data e essa pessoa é meu pai. Mas, na verdade, assim como dizemos haver a precedência do espírito sobre a matéria, primeiramente Deus deu a luz no paraíso antes de nascermos na terra. Mesmo para pais biológicos, quando o filho deles nasce, eles sentem algo como: quão precioso é o meu filho. Eu faria qualquer coisa por esta criança. Ou vou proteger esta criança, não importa o que aconteça. Mas quando Deus deu à luz nós no paraíso, Ele teve um sentimento de amor por nós que excedeu e muito o dos pais biológicos. Deus estava totalmente sozinho no início, não estava? Mas Ele queria viver com muitos no mundo da felicidade e decidiu nos gerar. Bem, às vezes, quando nossa vida está miserável, sentimos que queremos dizer a Deus algo como: por que o Senhor teve que fazer isso? Por que o Senhor teve que me dar a luz? Mas quando Deus deu a luz, Ele realmente pensou que éramos muito preciosos. Justamente como os pais biológicos amam seus filhos, Deus teve um forte sentimento de amor por nós, pensando: oh, como meus filhos são preciosos, eu quero protegê-los, não importa o que aconteça, eu vou perdoá-los, não importa o que eles façam. Olhem esse sentimento, gente. Oh, como meus filhos são preciosos, eu quero protegê-los, não importa o que aconteça, eu vou perdoá-los, não importa o que eles façam. Se isso não é amor, o que é? E pensem, Deus teve e tem esse sentimento para cada um de nós. Somos bilhões de pessoas neste mundo, não é assim? Todos os nossos antepassados, todos os nossos ancestrais, todos que vieram antes, e todos que vivem hoje, e todos que virão. Esse sentimento é imutável para cada um de nós. Esse é o tamanho que Deus nos ama, não é? Deus, portanto, decidiu desde o início: eu perdoarei meus filhos, não importa o que aconteça, afinal, eu os amo. Deus já decidiu isso. Eu perdoarei meus filhos, não importa o que aconteça, afinal, eu os amo. Esse sentimento que somos levados a ver, esse sentimento de Deus, é extremamente humbling, como diz em inglês, né? Nos faz sentir extremamente humildes perante Deus, não é assim? Pois esse amor infinito que Deus teve por nós ao nos criar, antes de existir tudo, Deus pensou, não foi? Vou dar vida aos meus filhos, como a secção vem nos mostrando, e nesse momento, como um pai biológico, uma mãe biológica tem por seus filhos ao nascerem, para todos que já foram pais aqui, né? Esse sentimento de Deus infinitamente maior para cada um de nós. E Deus nos mostra esse amor infinito através da expiação dos nossos pecados. Ele pegou o seu filho mais precioso, mais importante, não? Seu primeiro filho, e levou à cruz para nos mostrar o quanto ele nos ama, para nos mostrar o seu perdão.
Olha a força, o amor, a intensidade desse Deus que existe dentro de cada um de nós. Como nós somos abençoados de estar despertando a este verdadeiro Deus que existe dentro de cada um de nós. Se não fosse Kyosho-sama, se não fosse as sagradas palavras de Kyosho-sama, se não fosse o trono de Kyosho, jamais poderíamos estar tendo esse momento de libertação e descoberta de nosso verdadeiro Pai, trilhando o verdadeiro caminho de Meishu-sama. É extremamente transformador conhecer esse verdadeiro amor de Deus, como a Saksama está aqui nos mostrando, nos liderando, e com esse espírito repleto de gratidão a Deus, a Meishu-sama, a Jesus Cristo, a Kyosho-sama, Masaki-sama, ao trono de Kyosho. Gostaria de continuar servindo neste caminho que leva toda a humanidade a despertar a este verdadeiro Deus, esse amor de Deus, e leva a humanidade a nascer como verdadeiros filhos de Deus, Messias, junto com cada um dos senhores. Então, paramos por aqui e nos encontraremos no nosso próximo estudo. Que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre. Até a próxima.